dia. Quem está aí no fundo já pode se preparar para pegar o seu lugar. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos tomar os nossos lugares. Você que está em casa também já pode tomar o seu lugar. Lembrando que mesmo a gente estando em casa, transmissão, a gente tem que ter uma postura de adorador. É o nosso momento agora com Deus. Vamos todos preparar o nosso coração para esse momento. Vamos nos aquietar o nosso coração, falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia que nós podemos estar reunidos aqui na Tua casa. Obrigado, Pai, por esse local. Obrigado por cada um que veio aqui hoje. Que o Senhor possa realmente estar tocando no nosso coração nessa manhã. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós pedimos também que o Senhor possa abençoar todos os papais aqui presentes. Hoje é uma data de muita alegria, mesmo sendo de comemoração. Semana passada nós vamos lembrar dessa data hoje. Nós queremos orar especialmente, Senhor, pelos pais, que realmente o Senhor possa estar falando no coração deles, esses grandes líderes de família. Ó, Senhor Deus, muito obrigado por cada pai que está aqui. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, venha sobre esse local, venha sobre aquelas pessoas que estão assistindo pela transmissão. Toca no nosso mais profundo, Pai. Esse é o nosso desejo hoje. Nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Permaneça conosco no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ficar de pé? Eu queria pedir um favor. Todos os papais, só levantem a mão para mim, por favor. Agora eu peço que toda a igreja dê uma olhadinha para saber quantos pais tem. E você, se puder, a gente está em fase de pandemia, dá aquele cumprimento de soquinho e cumprimenta esse pai, abençoa a vida dele enquanto a gente começa o nosso começo, agora o nosso começo de culto. Aproveita para conhecer, depois você volta para o seu lugar. Deseje boas-vindas a esse pai. Com todo o nosso coração, te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção. Música seja a verdade da nossa vida, Pai, que nós possamos te desejar mais do que tudo, Senhor. Eu te quero
do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, vamos cantar bem forte, igreja. Te desejo. Agradar teu coração. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Te desejo, és tu, Jesus, meu anseio. Declare com toda a verdade que há em seu coração. Meu anseio, és tu, Jesus. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que se compare além de ti, Senhor. Tu és tudo pra mim, o meu bem maior, Jesus. Tu és a porção. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém, amém, aleluia. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, oh, oh.
viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está e tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Declaramos: crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada em ti eu tudo posso. Não declare isso com fé. Força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Amém. As águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Um dia todo mundo te verá, todo joelho se dobrará ante ti e toda língua confessará: tu és o Senhor. Como as águas cobrem o mar, toda a terra. Alô, 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 isso. Bom dia, igreja. A gente vai estar fazendo aqui, a gente, os adolescentes juniores, entramos em conjunto para fazer a apresentação do Dia dos Pais. A gente escolheu a música Bom Pai, do Gabriel Guedes. Quando
estavam pedindo assim sugestões de músicas. Foi a primeira música que veio na minha cabeça. O refrão dela fala sobre Deus nos amar tanto assim, tipo, o refrão é literalmente isso: tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou. Que essa celebração a gente possa celebrar esse amor de pai que o nosso pai tem por nós, nosso pai terreno, mas ainda assim o nosso pai celestial também, que nos ama ainda mais. Muito obrigado. Procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom pai, é quem tu és. É quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Quem tu és, eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Bom dia para todo mundo. Feliz Dia dos Pais mais uma vez. Hoje é um domingo muito especial. Nós temos pregadores muito especiais para nós. O pastor Daniel Abi, casado, tem 3 filhos, é bispo da nossa denominação, já fez parte aí de algumas igrejas do nosso concílio, e é com muita alegria que nós estamos recebendo eles aqui, ele e a filha dele, a Ana, e que Deus possa estar falando conosco. Por favor, vocês podem vir? Salva de palmas.
Antes de começarmos a mensagem, queria pedir para todas as crianças irem lá no fundo, que vai ter uma atividade lá em cima, com as tias que estão acenando. Vamos ficar de pé todo mundo e orar pelas nossas crianças? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela vida de todas essas crianças, que o Senhor abençoe esse momento, que elas possam estar tendo um momento de crescimento contigo, que elas possam estar crescendo nos seus caminhos e sendo guiadas pelo Senhor, Pai. Obrigado pelo Ministério Infantil e que o Senhor continue abençoando todos eles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar? Agora nós vamos orar pela mensagem. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Daniel e da Ana, que eles possam estar sendo instrumentos nas suas mãos e que nós possamos estar saindo encorajados, transformados pelo poder do Evangelho, Pai, e que eles sejam essa voz do Evangelho aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Quando me chamaram para vir e pregar, né, e chamaram eu e a Ana, né? Bom dia. E deu um medo duplo, né? Porque uma pessoa só já tem falhas o suficiente, né? Duas, né, aumenta. E assim, aqui tem pais muito mais experientes do que eu, né? Então, talvez outros poderiam compartilhar suas experiências com mais propriedade do que eu. Porque já viveram mais, já acertaram mais, já erraram mais, então tem mais experiência. Mas, orando e pensando, né, a nossa fala aqui, né, não é só também a fala das experiências da vida, mas a ideia de que nós queremos compartilhar algo da fé, sabe? Algo que vem da parte de Deus para todos nós, né? Então, a gente fala daquilo que Deus quer que a gente transmita. E tem um texto que eu e Ana descobrimos, né, esse texto. Acho que pode colocar. Eu vou ler aqui. É Lucas 14, 25 a 35. Lucas 14, 25 a 35. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Bom, vocês podem deixar aberto aí em Lucas 14, a gente vai falar desse versículo, é o principal. Mas vou começar contando uma historinha, que não é fictícia, é uma historinha da nossa casa lá. Para quem não sabe, o meu pai que gosta de cozinhar em casa, minha mãe cozinha também, mas o meu pai que gosta de cozinhar. Então sempre foi assim, desde pequeno os meus pais cozinhavam, meu pai cozinhava e chamava, né, as crianças para a mesa. E pequenininho não tem muito, né, o que fazer, você pega a criança e põe na mesa. Mas conforme a gente foi crescendo, eu tenho mais 2 irmãos, o estar na mesa vira já vou, tô indo. Quem sabe, sabe, né? E ainda mais conforme cada um vai tendo a sua rotina, eu e o meu irmão do meio, a gente entrou na faculdade, e aí cada um tem um horário diferente. Na pandemia, eu comecei a emendar uma reunião na outra, eu não queria parar o meu trabalho no meio que eu estava fazendo. E aí, 5, 15, 20 minutos de atraso. Tinha dia que eu chegava na mesa e a comida já estava fria. E não tinha mais ninguém, porque todo mundo já tinha terminado de comer. E eu admito que isso é muito mais frequente do que deveria. Em casa, eu sou a pior nisso. De enrolação com horários, nossa, pode perguntar para minha mãe, para os meus irmãos que estão lá no fundo. Eu sou a mais enrolada e se a gente atrasou, provavelmente a culpa é minha. Mas não é disso que Jesus está falando nesse versículo. Jesus fala, né?
aborrecer a seu pai e sua mãe. Não é disso que Jesus estava falando, né? Deixar a galera esperando na mesa, aborrecer por não cumprir com a vontade deles. Ou será que Jesus estava falando sobre isso? Eu acho que não. No trecho que antecede esse versículo, Jesus estava na mesa, comendo na casa de uma pessoa, e ele conta uma história. Tinha um homem que preparou um grande banquete. E ele convidou muitas pessoas. Quando a festa estava pronta, ele mandou um servo para chamar as pessoas para a festa, né? Pode vir, está tudo pronto. E um por um foi dando uma desculpinha também. Acabei de comprar um terreno, eu vou lá ter que ver esse terreno, não vou poder ir na sua festa. Eu acabei de me casar e por isso não vou poder ir na sua festa também. E nenhum dos convidados que foram chamados podia ir na festa. O Senhor, que tinha preparado tudo, ficou muito bravo e mandou o servo chamar todas as pessoas que ele encontrasse na rua por aí. Porque não era para a festa ficar vazia. E nenhuma das pessoas que tinham sido convidadas ia poder aproveitar o banquete. Pensando nesse contexto, né? Jesus estava comendo na mesa e contou essa história. Aí passou um tempo e aí depois ele fala isso para uma multidão diretamente, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e sua mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não estava falando de aborrecer pai e mãe, de ir contra a vontade deles, de seguir as suas próprias regras, de deixar as pessoas esperando na mesa, que nem eu faço às vezes. Jesus estava falando que Deus tem que ser a prioridade. Deus tem que ser a coisa mais importante. Não pode ter nenhuma outra desculpa que impeça a gente de chegar à mesa. Não pode ter nenhuma outra coisa que seja mais importante do que a presença dele. Nem mesmo os nossos relacionamentos mais importantes. Nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem as pessoas que a gente mais ama e valoriza podem ser mais importantes do que Deus e o nosso relacionamento com Deus. Os pensamentos dele e a aprovação dele tem que ser mais importantes do que a aprovação dos nossos próprios pais. É isso que Jesus estava falando. A Ana é linda. Quando a Ana estava se formando, né, na barriga da Patrícia, eu lembro que a Patrícia chegava em casa do trabalho e eu ia lá e falava assim na barriga dela, assim, Ana, aqui é o papai. Né? E ela foi se formando dentro da barriga e eu lá, né, falando para ela de fora da barriga, assim, né, colava lá pertinho e falava, Ana, é o papai que está aqui. E eu cantava para a barriga. E uma coisa que é interessante também só quando a Ana chorou no dia do parto, quando ela chorou, alguma coisa dentro de mim mudou. E assim veio um clique. Uau, agora eu sou pai, né? E teve alguma mudança interna. Não sei aonde que mudou a chave, mas simplesmente mudou. Depois eu lembro quando o Pedro nasceu, eu tive o privilégio de dar o banho nele, assim que ele nasceu. E eu lembro ele tão pequenininho assim, né? Cabia num lado do braço, segurei as orelhas assim, né? E dei banhinho nele, né? Agora eu não aguento o Pedro nem nas costas, né? Mas naquela época deu, né? E o Davi saiu embrulhadinho assim, né? E o pessoal fala que nenê é feio, mas não é verdade. O Davi era lindo também, assim, né? Bonitinho, assim. E algo dentro de mim já amava essas crianças.
Eu nem sabia que eles iam crescer tão bonitos assim, tão inteligentes, tão maravilhosos, né? Eu não sabia. De repente um ia torcer para outro time que não era o meu, né? De repente ele ia ter gosto diferente. E tem, né? Cada um. De repente eles iam chegar atrasados na mesa, né? Iam deixar a comida que eu fiz tão gostosa esfriando. Mas eu já amava essas crianças, mesmo sem saber o que ia acontecer com elas no futuro, né? Se iam ser pessoas felizes ou pessoas tristes, se iam ser pessoas bem-sucedidas ou mal-sucedidas, né? Eu não sabia. E mesmo assim, dentro de mim já existia um amor tão grande por elas. E a Bíblia fala assim, se alguém não aborrecer aos filhos, não pode me seguir, não pode ser meu discípulo, né? E daí a Ana explicou, aborrecer não quer dizer que eu vou ficar provocando eles até aborrecer. Às vezes eu acho que eu faço isso. Mas não é que o texto da Bíblia está falando isso, né? Para a gente provocá-los, aborrecê-los. Não. Mas é aquilo que a Ana disse, que apesar de todo o amor que eu tenho como pai, de toda a preocupação, de todo o desejo por eles, eu não posso substituí-los. Eles não podem ser Deus na minha vida. Eles não são a primeira coisa e a primeira relação na minha vida. Deus é primeiro, né? E deixar os filhos também significa isso. Como Deus é primeiro na minha vida, não quer dizer que eu deixo de amá-los, né? Ao contrário, eu acredito que eu amo melhor eles, né? Quando eu coloco Deus em primeiro, eu consigo amar eles da maneira como deveria, promovendo a vida deles, às vezes cortando o cordão umbilical, fazendo com que eles cresçam e se desenvolvam e não fiquem dependentes de mim. Tem uma história na Bíblia, né, que é de Abraão e Isaac, acho que é o outro slide. Isso. Abraão demorou para ter filho. E era o filho que ele amava. A Bíblia fala que ele amava. Eu estou resumindo, depois acho que todo mundo já ouviu essa história, mas Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele, entregar o filho dele, matá-lo, né, no altar. Né? Mata e queima o seu filho no altar. Né? Esse filho que você ama, entrega, coloca ele no meu altar. E Abraão, né, na história, pega o filho, na manhã seguinte fala, vamos embora, né, e eu vou levar você lá para sacrificar a Deus. E não fala para o filho que o sacrifício é o próprio filho. E o filho obedece e eles vão. Lá no texto de Hebreus, né, no Novo Testamento, fala que Abraão fez isso porque Abraão tinha uma confiança em Deus tão grande que ele achava assim, não, Deus me prometeu que a partir desse meu filho Isaac vão ser abençoadas todas as nações da terra. Então, mesmo que eu venha a sacrificá-lo, Deus vai me devolver. Então Abraão tinha essa convicção que Deus estava acima dos pensamentos, acima da natureza, né? Que Deus era outro nível. Então, da parte de Abraão, ele não teve dúvidas. Ele falou assim, eu vou entregar, porque Deus tem um plano para esse meu filho. E não acaba aqui, na morte. Está nas mãos desse Deus que eu confio. E Abraão, então, entrega o filho Isaac. Essa que é a ideia, né, do texto de aborrecer o filho. Aborrecer o filho não é ficar lá provocando ele até ele ficar, né, aborrecido. Não é essa a ideia, mas é entregar, né, separar-se do filho de uma maneira a entregar para Deus. Devemos amar a Deus em primeiro lugar. E aí está aqui, né? O texto. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não significa que o amor a Deus é o único, mas ele é o primeiro, é o que tem a primazia, é o que ocupa o lugar de maior importância. A partir desses,
o nosso coração se alarga e a gente consegue amar as outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, amamos a Deus. E a partir desse lugar de amor a Deus, é que se consegue separar dos filhos e amá-los. Creio que essa é uma primeira parte, né, da nossa mensagem aqui, né? Então, guarda isso. Se você é pai, você deve amar a Deus em primeiro lugar. Agora, se você é filho, e todos somos, também. Bom, esse versículo de Lucas é muito difícil para mim, esse aborrecer pai e mãe, deixar pai e mãe, porque parece um sofrimento tão grande ter que Jesus fala que a gente tem que deixar os nossos relacionamentos mais significativos, as pessoas que a gente mais ama, a gente tem que deixar para poder ser verdadeiramente discípulo de Jesus. E era muito difícil, continua sendo. É uma coisa que eu continuo aprendendo. Porque eu acho que, falando de mim, né? Para mim, acho que na minha vida as coisas mais importantes são esses relacionamentos. Da família, os amigos. Eu acho que essas são as coisas mais preciosas na minha vida. E aí tem que ler esse versículo e Jesus falando que a gente tem que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs. Como é difícil isso, né? Para mim é uma coisa difícil. Mas daí, olhando pela perspectiva do banquete, mesmo sendo difícil, faz muito sentido que Deus tem que ser a prioridade, né? Porque senão outras coisas vão entrar na frente do nosso amor por Deus. E a gente não vai conseguir desfrutar disso. Então, colocando assim que é uma coisa muito difícil, mas que a gente não consegue reter o que é terreno. Porque mesmo o relacionamento que a gente tem é passageiro e vai acabar um dia. Que é uma coisa muito triste de se pensar. Mas é verdade. Então, a gente tem que, como filhos, eu acho que tem pensando, né? Tem duas coisas que dificultam a gente deixar os pais, aborrecer pai e mãe. Uma é isso, é uma coisa tão importante, né? Os pensamentos, a opinião que meu pai tem sobre mim, o que ele se alegrar das coisas que eu faço é uma coisa muito importante. E isso não ser tão importante quanto a vontade de Deus é uma coisa difícil. E é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Deixar isso, se separar da vontade dos nossos pais e não ser dependente do amor deles, não ser dependente da validação deles, mas deixar que essas carências sejam supridas por Deus. E outra coisa é a gente estar apegado a traumas e mágoas que os nossos pais nos causaram. E pode ser as duas coisas, na verdade. Pode ser um amor muito grande que a gente sente e as mágoas que a gente carrega. Mas nem essas dores também não podem ser impedimento para o nosso relacionamento com Deus. Se a gente está preso nisso que ainda machuca muito, isso também nos atrapalha a chegar na presença de Deus. E que é uma coisa muito difícil, né? Fácil falar, né? Que a gente tem que deixar o pai e mãe, aborrecer pai e mãe e deixar os filhos. Mesmo pra gente é muito difícil, a gente ainda está aprendendo a fazer isso. Mas a gente pode contar com a ajuda de Deus e a ação do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Tem uma frase que meu pai vai contar a história, que é do Jim Elliot, que ele fala que não é tolice a gente dar ou abrir mão daquilo que a gente não pode reter para ganhar aquilo que a gente não pode perder.
E ele vai repetir a frase, é difícil pegar a primeira, mas porque com o Espírito Santo falando no nosso coração, isso que parece ser muito, muito difícil, muito, muito pesado, tem uma nova perspectiva e se torna uma coisa leve e agradável, uma coisa feliz que traz paz para o nosso coração. Semana passada, né, no Dia dos Pais, foi meu aniversário e Dia dos Pais. E no final do dia recebi uma ligação. O meu pai, né, o seu Cazu, tinha caído, bateu a cabeça e, bom, fui correndo, fui até o hospital, fiquei com ele no hospital de domingo até terça-feira. E na entrada do pronto atendimento, né, a gente estava sentado ali esperando o pronto atendimento, meu pai falou assim, Daniel, meu pai está ali na câmera, no YouTube, assistindo, né? E minha mãe está aqui. E meu pai falou assim, Daniel, olha, eu estou pronto para subir. E não era para subir para ser atendido, não, que ele quis dizer. Ele falou assim, eu estou pronto para subir. Eu vivi bem, eu vivi bastante, e eu estou pronto. E ele não falou assim, nenhum pesar, nada, foi como se ele estivesse falando assim, eu vou na padaria comprar pão. Bem tranquilo, bem sereno. Daniel, eu estou pronto para subir. Né? Eu estou tranquilo, estou bem. Né? Essa que foi a ideia dele. E eu falei, que isso, pai? Né? Dentro de mim eu pensava assim, não, quero que viva para sempre. Né? Não é para ir embora. Né? Não pode, né? Não pode. Não é para ir embora. Alô? Não é para ir embora, é para ficar aqui para sempre, né? Então eu pensei assim, a gente não quer se separar dos nossos pais e também nossos pais também não querem se separar de nós. Mas eu entendi do seu Cazu que ele estava pronto para se separar definitivamente até a glória. Ele estava pronto para subir. Nenhum relacionamento o impediria de subir, ou ele se lamentaria por subir. Ele estava tranquilo. Mas é interessante, né, que nós como pais, às vezes a gente também, de certa forma, quer manter os nossos filhos dependentes de nós. Quer que eles estejam na mesa na hora que a gente chama, quer que eles sigam a carreira que a gente acha que é a melhor para eles. A gente quer que eles namorem a pessoa que a gente acha que é a melhor. A gente quer que eles torçam para o São Paulo Futebol Clube, que é o melhor. A gente faz prepara, né? Coloca eles desde pequenininho assistindo o jogo de futebol do São Paulo, né? E a gente faz o melhor, né, para os nossos filhos. E como é difícil depois deixar eles escolherem o próprio time. Não, né? Os pais, eles querem o melhor para os filhos, mas às vezes nós queremos ter um controle que a gente não consegue ter. Eu percebi isso quando tinha que levar meus filhos para o médico, né? Eles não são indestrutíveis, e esse mundo é cheio de problema. Como diz o tal do Jim Elliot, né? A gente não consegue reter, a gente não tem o controle 100%. Então, não é louco se a gente entrega para Deus e fala, Deus, é seu primeiro, porque o Senhor tem muito mais poder e controle do que eu. O Senhor sabe muito melhor do que eu todas as coisas. Então, se um dos filhos ou da filha resolver torcer para outro time, eu vou ter que entregar para Deus, entendeu? Mas essa ideia, a gente quer cuidar, a gente quer proteger, quer que seja torcedor do São Paulo a todo custo, entendeu? E não dá. Então, coloca diante de Deus, entrega na mão de Deus. Mesmo você achando que é o melhor, quem vai conseguir decidir, quem vai conseguir ajudar mais os seus filhos, não é você, pai. Claro, talvez você seja a segunda pessoa, né? Mas primeiro Deus.
Outra coisa que acontece, né, é que quando os pais têm alguma enfermidade emocional, estão doentes, né, e aí tem, por exemplo, narcisismo, né, tem pai que é narcisista, que pensa nele em primeiro lugar, e depois no resto do mundo todo fica em segundo lugar. Então, essa paternidade adoecida vai querer controlar os filhos a todo custo. E é um controle, assim, perverso, porque esses pais nunca valorizam os filhos. Vira para o filho e fala assim, você não vale nada. E não são poucos pais que têm essa atitude. Se você quer ser alguma coisa, você precisa crescer. Não é à toa que eu vou fazer uma referência, não sei se todo mundo assiste Star Wars, né? Mas não é à toa que o Kylo Ren mata o próprio pai no filme. É porque na humanidade, na sociedade, muitos pais não permitem o crescimento dos filhos e muitos filhos sentem essa raiva tão grande que querem matar o pai. E daí até a psicologia mapeia esse tipo de relação meio doida. Então, pais também precisam se arrepender e olhar para os filhos de maneira a valorizá-los, a credenciá-los, a validar a vida deles, a reconhecer neles bênção. E isso também significa separar dos filhos, no bom sentido, né? Validar os filhos, apoiá-los, né? Dizer para eles que eles são bonitos, né? Que eles são inteligentes, que eles são legais. Essa é a frase do Jim Elliot que a Ana falou. Acho que não foi. Eu vou ler então. Pode voltar, acho que não está aí. Depois vocês procuram aí no Google, Não, entendeu? eu Depois vou você ler. estiver refletindo a mensagem. Eu vou ler aqui, ó. Não é tolice dar aquilo que não se pode manter para ganhar o que não se pode perder, tá? Não é tolice dar aquilo que não se pode manter. Então vamos ver essa primeira parte. Não é tolo você entregar a Deus porque você não tem realmente o controle. Né? Quantas pessoas podem garantir que vão estar vivas daqui a 5 minutos? A lógica diz que sim, é provável que você esteja vivo. A porcentagem diz que a maioria vai estar vivo em 5 minutos. Mas você não garante 100%. Não, a gente não tem essa garantia. Nosso coração pode parar, né? A gordura que você comeu durante a vida, né? Então, você não consegue manter a sua vida. E se você não consegue manter a sua vida, quanto mais a dos seus filhos. Então, colocar eles e falar assim, é primeiro o seu Deus, não é loucura, não é tolice. Tem a sua razão. E a segunda frase, né, você entrega para ganhar o que não se pode perder, que é o relacionamento com Deus, que você não pode perder. Então a gente entrega os nossos filhos na mão de Deus e os filhos entregam os pais para que a gente ganhe o relacionamento com Deus, que é o relacionamento mais importante e que dá sentido a tudo mais nessa vida. Tá? Então, não é loucura, né? Não é tolice dar aquilo que não se pode manter para ganhar o que não se pode perder. E quem foi esse Jim Elliot? Esse Jim Elliot, eu vou contar algumas histórias, né? Muitos conhecem da escola dominical a história dele. É um missionário que morreu indo evangelizar uma tribo na floresta, na região da floresta amazônica, mas pelo Equador. E logo no início ele foi se aproximar da tribo e morreu, e os índios mataram ele, né? Então, e ele é conhecido porque depois da morte dele, a família continuou a obra missionária e essa tribo veio conhecer a Jesus, né? Então essa história missionária desse Jim Elliot, ela é famosa. Mas o que eu vou contar para vocês, pouca gente conhece. É uma história de bastidores que eu ouvi de um outro missionário aqui no Brasil que chama Russell Shedd. Tem até a Bíblia dele, Bíblia Shedd, né? Shedd foi calouro do Jim Elliot na faculdade, nos Estados Unidos, no seminário. Fizeram o mesmo seminário. E uma vez a gente perguntou para esse Shedd assim,
você acredita, né, na ação do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, nos dons? E ele respondeu com essa história, que nem era assim nem não, mas ele respondeu com essa história. E ele falou assim, sabe o Jim Elliot? Ele foi meu veterano. E ele era a pessoa que todo mundo admirava. Muito inteligente, muito bonito, muito assim descolado, né? Era o veterano assim que chamava a atenção quanto potencial tinha esse Jim Elliot. E ele disse assim que os estudantes organizavam um culto ali naquele seminário uma vez por semana. E o culto começava quarta-feira, e eles fizeram esse culto ali dos estudantes, e veio uma missionária pregar nesse culto. E ela pregou, e o culto começou na quarta-feira e não terminou. Porque ela falou assim, quem quer consagrar sua vida a Deus, vem aqui na frente, e nós vamos orar por você. E eles começaram a orar, e não parou de vir gente. E eles começaram na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e esse culto não terminou. E o seminário cancelou as aulas, e eles ficaram, o jornal local veio para registrar, porque era algo inédito que estava acontecendo. Porque estudantes que sabiam que estava tendo esse culto de consagração, ficavam sabendo que tinha esse culto, e iam até lá, e quando entravam naquele lugar, iam até lá na frente, ficavam de joelhos, e entregavam a vida ao Senhor, para que Deus fizesse a vontade dele. E desse lugar saíram não só o Jim Elliot, que morreu, mas mais 300 missionários, alunos daquela universidade, saíram para o mundo. E o Russell Shedd, que tem a Bíblia Shedd, foi um dos que vieram e veio para o Brasil. O mover de Deus, né? Um mover do Espírito Santo, transformando o coração, as emoções, as ideias de alguém, a ponto desse alguém ir em direção a outras pessoas, em direção ao mundo, né, para amar, né, para transmitir esse amor de Deus. Quando a gente se desprende e coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai levar a gente a lugares novos, né, a coisas que a gente nem esperava. O movimento metodista, e essa igreja existe, porque um cidadão chamado João Wesley teve o coração aquecido. Teve uma experiência em que o Espírito Santo transformou a insegurança dele em segurança em Deus. Ele virou uma pessoa totalmente entregue a Deus. Ele falava assim, eu me ponho em chamas para as pessoas virem ouvir eu pregar. Né? E esse João Wesley, que era um homem frio e sistemático, se torna alguém nas mãos de Deus, transmitindo esse amor do Senhor. Por que eu estou contando essas histórias? Porque tem uma conexão entre deixar pai e mãe, né, filhos deixarem pais e pais deixarem filhos, com uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus em nós, no nosso coração, na nossa vida. Vocês estão com a Bíblia aí? Eu acho que não está aqui, mas eu quero que vocês abram Ezequiel 36, 26. Eu vou ler daqui. Ezequiel 36, 26. Tem alguém corajoso para ficar em pé e ler? Ezequiel 36, 26. Ficar em pé e ler em voz alta? Só se tiver alguém corajoso. Se tiver, por favor, fica em pé e lê Ezequiel 36, 26. Vou dar 1 minuto para algum corajoso aparecer aí. Pode ser corajosa. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Amém. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Como é difícil a gente amar os nossos filhos, ainda mais quando eles atrasam para sentar na mesa, né? Como é difícil. Às vezes o nosso coração é muito duro. Mas a promessa de Deus
é que Ele pode trocar o nosso coração, né? Um coração duro, insensível, para um coração que sente, né? E isso é uma operação do Espírito Santo, é algo que Deus faz, trocar o nosso coração de pedra por um de carne, né? Essa possibilidade. Uau! É muito bom isso, né? Muito legal. E ainda bem, quando a gente estava conversando sobre a mensagem, né? A gente estava falando sobre pais e paternidade. E a gente estava refletindo como nós, filhos, e somos todos filhos, mesmo os pais são filhos, como a gente muitas vezes tem uma caricatura de pai, uma ideia daquele pai ideal, e em algum momento, ou muitos momentos, o nosso pai daqui da terra, nossos responsáveis, falharam e frustraram as nossas expectativas do que seria essa pessoa ideal. Porque todos nós, a gente tem carências e necessidades. Porque todo mundo carece de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E em algum momento, os nossos pais deixaram de, ou falharam em representar isso, porque os nossos pais também são falhos e são pessoas como nós. E a gente precisa dessa ajuda, dessa transformação, porque o que Deus está propondo para a gente não é que a gente vai abrir mão do pai, matar o pai dentro de nós, o nosso pai, e deixá-lo dessa maneira. E aí Deus vai ocupar essa caixinha, esse espaço que a gente construiu. Mas Deus é muito maior do que as nossas necessidades só. Deus deseja muito, muito mais. E me perdi. É que é uma coisa difícil, mas Ele não está propondo que a gente mate aquilo que é importante para nós. Ele está pedindo que a gente mate o nosso próprio eu, nosso velho homem, para daí poder ser discípulo de Jesus. As nossas próprias carências, as nossas próprias vontades, as mágoas, as nossas expectativas, os nossos sonhos, isso não pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Senão a gente corre risco de achar que tá servindo a esse pai que é Deus, mas na verdade são as nossas próprias vontades, as nossas próprias necessidades. Então, quando Jesus fala, deixe pai, mãe, filhos, filhas, Jesus está falando para a gente deixar tudo aquilo que é importante para nós e ser discípulo e seguir a Jesus. Eu vou fazer uma coisa aqui, mas a ideia é que a gente possa aplicar, né? Então, nem todos são pais aqui, né? Nem todos são pais e mães, mas todos são filhos. Então, a gente também tem as memórias em relação aos nossos pais. E é necessário que você entenda que o seu pai é fraco e falho, que ele tem problemas, né? A Ana descobriu que eu tinha problemas faz tempo. Tem, gente, tem. Posso atestar para vocês. Existem. Isso. Então, é necessário que você entenda que o seu pai tem problemas. E teve, e terá. Mas aquilo que eu vou fazer é necessário também, né? Então, Ana, olha aqui para mim. Eu sei que eu tenho falhas. E eu sei que eu cometi muitos erros, mesmo tentando acertar. Então, eu quero que você me perdoe. Você me perdoa, por favor? Eu preciso do seu perdão. Perdoo você. Mesmo sabendo que os seus erros me machucam às vezes e que os meus erros machucam você,
eu te perdoo e eu também peço perdão pelas minhas falhas, pelas vezes que eu deixei a comida esfriando na mesa. Isso é algo que você precisa fazer como pai. Pedir perdão, reconhecendo as suas falhas e também recebendo o perdão e perdoando. E a gente faz isso entre nós porque também a gente fez com o nosso Pai, que está lá no céu. E às vezes é mais fácil reconhecer e pedir perdão a Deus porque Ele é perfeito. Agora, fazer isso para uma outra pessoa falha, às vezes o nosso orgulho é brabo de vencer, vamos dizer assim, né? Mas é isso que diz a palavra. Quando fala de separar, né? De aborrecer, essa é a ideia. A gente aborrece o nosso próprio orgulho e deixa a outra pessoa ser a outra pessoa. E a gente perdoa e recebe perdão. Né? Tem um texto em Malaquias 4:6, não sei se vai estar aqui. Isso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que você livre a sua família de qualquer maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A última parte da nossa mensagem é tentar aplicar esses conceitos. Então, eu vou dar um minutinho para que você, filho de alguém, perdoe o seu pai. Talvez até os seus pais já até faleceram, já nem estão aqui entre nós. Mas você guarda talvez coisas no seu coração. Então, coloca diante de Deus, Deus, as coisas que eu tenho no meu coração em relação ao meu pai, eu entrego para o Senhor. Se tem alguma coisa que eu ainda tenho de raiva dele, né? Me perdoa e traz sobre mim também o seu perdão. E se tem pecado, alguma coisa na sua vida, já pede perdão também, limpa o seu coração. Né? Se o seu pai e sua mãe estão aqui, você pode também, você tem que estar à vontade, tá? Nada de constrangimento. Né? Então, se você quiser, vai até ele, dá um abraço, ora com ele, pede perdão, faz aquilo que eu e a Ana fizemos aqui. Se não fizer agora, pode fazer depois também, não tem problema. Mas é a ideia de exercitar e aplicar um pouco da palavra do Senhor. Deixa o seu pai livre, né? E os filhos podem fazer isso. Né? E a gente, como pai, deixa o seu filho livre, abençoa ele. Né? Tem uma... Não sei se tem o outro slide, deixa eu ver. Não, pode voltar. Não está. Eu atualizei aqui o meu guia e não pus ali. Mas qual que é a ideia? Né? Você, nesse tempo, poder afirmar o seu filho. De falar, meu filho é uma bênção, ele vai ser bem-sucedido. Ele tem problemas, mas eu tenho também, né? Então eu vou entregar na mão de Deus, né? E ter essa oração simples. Então, primeiro momento você vai orar por você mesmo, diante do seu pai que está no céu, e vai acertar as contas com ele. Né? Pede perdão da sua vida. Se vier à sua mente a figura do seu pai, você também entrega o seu pai nas mãos de Deus. O seu pai aqui da terra. Se você quiser, você sai do seu lugar. Se o seu pai estiver aqui também, pode ter esse tempo. Tá bom? Então, abaixa a sua cabeça. Eu vou cantar uma música enquanto isso.
Alô. Tá bom, pessoal. Então, a gente vai... Enquanto ora, quem já orou, ora bem rápido, tem uma música que chama Consagração. E daí a gente vai cantar. Essa ideia de consagração é entregar ao Senhor. Então a ideia é de você lembrar de todos os seus filhos. Se você tem neto, lembra dos seus netos. E vamos entregar ao Senhor os nossos relacionamentos, tá bom? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo o ser. E neles há toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, nós entregamos a Ti os nossos relacionamentos mais importantes, cada um dos nossos filhos, Senhor. No meu caso, Ana pertence ao Senhor antes de pertencer a mim, Pedro pertence ao Senhor antes de pertencer a mim, Davi pertence ao Senhor antes de pertencer a mim. E eu quero abençoá-los, eu quero promovê-los, eu quero deixá-los livres nas Tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor é mais capaz do que eu, que o Senhor é mais amoroso, mais perfeito. Então, eu quero deixar essas pessoas que são tão preciosas, Senhor, as mais importantes, nas Tuas mãos. Tu és, Pai, Tu és o Senhor, Tu és aquele que está sobre todos. E então eu entrego a Ti a vida deles. Em nome de Jesus. Ana, pode orar também? Não estava no roteiro. Ah, tá bom. Então a gente vai cantar mais uma música, daí a Ana ora. Essa música, só tem música um pouco mais antiga. Porque eu que escolhi, não foi a Ana.
vai celebrar o nosso Pai que está no céu. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada pelo seu amor por nós. Obrigada porque o Senhor deseja mais do que aquilo que a gente quer, do que aquilo que a gente pede. Obrigada porque o Senhor deseja transformar o nosso coração duro e teimoso e mais do que transformar só a nós mesmos, o Senhor deseja transformar os nossos relacionamentos e as pessoas que a gente ama também. Eu peço, Senhor, que hoje seja um dia para a gente deixar a cura entrar no nosso coração, deixar os pesos que a gente tem carregado diante de Ti, te entregar as nossas feridas, te entregar aquilo que nos segura e que a gente possa viver livremente na Sua vontade. Senhor, muito obrigada pelo seu amor tão grande, pelo sacrifício de Jesus por nós. Porque através dele nós somos filhos. E a gente pode encontrar esse amor que é maior do que o amor dos nossos pais por nós, que é maior do que o amor que a gente tem por nós mesmos, é maior do que qualquer coisa que a gente pode encontrar nessa vida. O Senhor tem um amor profundo por cada um de nós. E eu oro pedindo que a gente saia daqui com essa certeza, com essa convicção de que o Senhor nos ama e deseja transformar o nosso coração. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi a aproveitar as oportunidades, então eu não vou perder essa. Eu vou falar para o meu pai que está lá na câmera. Pai, eu amo você. E eu também estou pronto para subir.
Não, não pode. Deus abençoe a todos. Obrigado, né, por esse privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. Alô? Oi. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai ter... Vamos dar sequência aqui na programação. A gente tem bastante coisa legal ainda para acontecer. Vamos ter a apresentação das crianças. Eu queria chamar a Yumi, porque ela vai dar uma explicação bem legal para vocês da apresentação. E as crianças já podem vir aqui para frente. Papai no céu, a me olhar, sempre cuida de mim sem cansar. Papai no céu, o meu herói, nunca me esquecerá. Papai no céu, a me olhar, sempre cuida de mim sem cansar. Papai no céu, o meu herói, nunca me esquecerá. O passarinho achou uma casa legal para se proteger e eu te encontrei. Meu Deus, que legal! Estou feliz por ter você. De mãos dadas vamos caminhando, boas risadas sempre vamos dando. Estar contigo é muito divertido. Você é meu papai querido. Boa, boa. Que legal. Muito bom. Agora a gente vai ter um vídeo bem legal também, que foi preparado com muito carinho para todos os pais. E pode soltar aí, pessoal. O nome do meu pai no shopping é Marcos, pois nenhuma atendente entende que o nome dele é Erickton ou Kenji, ou seja, o nome dele no shopping é Marcos. Começou já? O meu pai é desastrado. Teve um dia que a gente tava viajando com os amigos dele, aí a gente foi andar de moto. Aí um amigo dele veio dar um susto na gente, de moto, aí a gente acabou caindo, quem se machucou foi ele, não fui eu, então feliz dia dos pais. Meu pai adora ser animado, ele gosta de contar piadas, ser contagiante, sabe? Espalhar alegria com os outros, e é muito engraçado isso que ele consegue fazer. Pai, obrigada por todas as coisas que você já fez por mim, que você é um homem muito trabalhador e eu te admiro muito. E eu fico muito orgulhosa porque você serviu lá em Manaus, que foi muito bom. Te amo. Gi, meu pai, mano, é diferenciado. Eu me sinto privilegiado de ter ele como pai porque, mano, ele é o único japonês boliviano que eu conheço. Então, levanta aí, pai, pra saber quem é meu pai. Chama. O meu pai, ele tem muita cara de sério, parece ser super bravo, né? Mas é quando você pega intimidade com ele fica tudo engraçado, faz umas piadas assim, bem sem graça. Mas te amo, viu, pai? O meu pai, ele, no trabalho antigo dele, ele tinha uma gaveta da felicidade, que era uma gaveta que tinha vários doces, salgadinhos. Aí um dia eu passei o dia no trabalho dele, aí ele deixou a gente abrir a gaveta e a gente comeu. Ele deixou. Durante a quarentena, meu pai enlouqueceu e começou a fazer um monte de biscoitinho, 1, 2, 3 que ele disse que era. Só que era um biscoito de pedra. Te amo. O
meu pai, ele é tão fascinado por peixes que a casa é mais dos peixes do que nós. Te amo, pai. Tchau. Um dia, eu e minha família, a gente estava num parque, aí meu pai ele foi em um dos brinquedos, que era o boia cross, e ele quase acabou saindo do brinquedo na hora do impacto. Eu gosto do meu pai porque eu acho ele muito divertido e ele joga jogos de tabuleiro comigo. Tchau, pai, te amo. Bom, meu pai, ele nasceu no Japão, já é uma curiosidade por si só, e veio pra cá com 2 anos. E por conta do nome dele ser muito difícil de pronunciar, no caso Noboro, ele adotou o nome como Mário. Então se você encontrar ele aqui na Imel, pode chamar de Mário que ele vai te responder, beleza? O emoji favorito do meu pai é uma carinha que usa óculos e tem o dente pra fora, acompanhada de um joinha, que fica assim. Então, ele está sempre respondendo a gente com essa combinação de emojis. Uma coisa que o Tio Márcio sempre buscou proporcionar pra gente, acho que é muito rico e acho que eu tenho muito a agradecer, é sempre ter fornecido uma boa educação e ter nos proporcionado boas experiências. Sempre foi com muito esforço, sempre foi com muito suor, mas acho que sempre valeu muito a pena. Então, muito obrigado. Te falar do meu pai, uma das histórias que eu acho mais legal, assim, meu pai um dia falou assim, eu quero te ensinar a jogar xadrez. E eu falei assim, por que xadrez? Xadrez parece tão chato. Mas ele me ensinou que o xadrez, ele é um jogo para a vida. Ele ensina a gente a tomar decisões, a enfrentar situações. E eu acho que isso valeu muito para minha vida. Obrigado, pai, por ter me ensinado a jogar xadrez. Isso tem me abençoado muito. Que legal. Queria pedir para os pais ficarem de pé, por favor. Todos vocês que são pais, fiquem de pé. As crianças vão aí passar com algumas lembrancinhas. Só esperar e quando você receber sua lembrancinha, você pode sentar. Podem entregar, crianças. Todo mundo recebeu? Para quem não entendeu, isso aqui é uma carteira de cartão. E é bem útil, né? Os pais vão poder usar bem. Queria convidar o tio Shin para estar orando por todos os pais. Vocês estão estranhando. A primeira vez que eu subo aqui, e o pessoal tinha que falar alto, porque estava ficando surdo. Eu já é o segundo dia que estou usando o aparelho aqui, então é um privilégio agora, então, orar pelos pais, por esse dia dedicado aos pais, o significado que recebemos através da pregação, da mensagem que Deus nos deu, do propósito, da honra de sermos pai dentro da visão do reino de Deus. Diante de tudo isso, oremos. Pai Celestial, agradecemos por esse privilégio que Tu nos destes para poder, ó Senhor, testemunhar de tudo aquilo do Teu grande amor
para com todos nós e também lembrarmos neste dia como igreja a honra, o dever, a responsabilidade, o amor de ser pai. Agradecemos ao Senhor também porque sozinho não poderíamos ser pai. Agradecemos também, nesse momento, a companheira, a amiga, a pessoa que tu nos colocastes para ser a outra metade, para podermos desempenhar a função de pai. Agradecemos também, ó Pai, pelos frutos desse relacionamento. São os filhos que tu nos destes agora como responsáveis, para que eles também possam, ó Senhor, entender, ver e ser um discípulo de Deus. Obrigado por esse momento e também, ao mesmo tempo, ó Senhor, como seres humanos, pedimos perdão pelas nossas falhas, por tudo aquilo que deixamos de fazer, porque nós seguimos o nosso ego e esquecemos ou deixamos de lado aquilo que teu Espírito, a tua palavra nos destes. E agora pedimos ao Senhor perdão por todas essas falhas e, ao mesmo tempo, pedimos agora que o teu Espírito Santo continue falando, mostrando, guiando os passos de cada um de nós e que nós possamos cumprir e honrar o teu santo desígnio de sermos pais. Abençoa todos os pais, disciplina-nos e agradecemos também de uma forma especial a esta igreja que hoje o Senhor nos chama para convocarmos e também lembrarmos dessa honrosa, importante ministério de sermos pais, para que o teu reino, o reino de Deus, seja esparramado, seja, ó Senhor, disseminado, principalmente através, ó Senhor, dos frutos que nos destes, e nós te agradecemos e te abençoamos os nossos frutos, os filhos e essa igreja. Segue também o Pai agora, honrando e dirigindo os momentos que seguem. É o que te pedimos e também te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja. A gente esqueceu de uma parte não menos importante, que também é a adoração ao Senhor, que é a oferta, né? Que nossos domingos a gente tem o culto a parte da oferta, que é uma parte da nossa adoração. Vou pedir para colocar o gasofilaço aqui no meio, né? Se você se sentir à vontade, se você quiser ofertar ao Senhor, fica livre. Aqueles que dão o dízimo ficam livres também. Tem um QR Code aí também, se você quiser, tá? A gente vai estar colocando uma música rapidinho aqui. Se vocês conseguirem, Tiago, será que você consegue colocar uma música aí? Né, para a gente estar ofertando ao Senhor, e depois eu vou estar terminando com uma oração, tá bom?
just gotta believe that through it all you are loved by your friends and your king. Always just gotta believe that through it all you are loved. Muito bem, muito bem. Vamos ficar em pé então? A gente vai agradecer pela oferta ao Senhor. E eu vou dar um aviso muito importante também. A gente vai ter uma atividade lá embaixo, acho que o Pedrinho vai explicar para vocês. Mas eu queria avisar para vocês que o elevador aqui está funcionando, tá bom? Então, para quem tem dificuldade de andar, né? Para as pessoas que têm preguiça de andar de escada. Não, você desce de escada, tá? Pode usar o elevador, né? Se você quiser conhecer o nosso andar de cima das classes também, fiquem à vontade para vocês passearem na igreja e conhecerem a igreja para quem ainda não conhece, tá? Então você que é mais de idade, que precisa fazer uso do elevador, por favor, nosso elevador já está funcionando, podem fazer a utilização dele, tá? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oferta, muito obrigado por esse culto maravilhoso, por lembrar o Dia dos Pais, de estar agradecendo ao Senhor. Esse culto aqui não é o culto dos pais, é o culto ao Senhor, que nós fazemos a Ti, Senhor, e lembrando dos nossos pais, e entendendo a importância dos nossos pais, o relacionamento que nós temos com os nossos pais, e o quanto que a gente precisa aprender a ser filhos melhores também. Muito obrigado, Pai, pela palavra do bispo e da Ana. Muito obrigado, Senhor, por usar a vida deles. Muito obrigado por essa oferta, esses dízimos que sejam usados para engrandecer o Teu nome, para a Sua adoração, para o Seu louvor e glória. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós aqui presente, com cada irmão e irmã conectados conosco, de agora para todo sempre. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho, a gente vai dar alguns avisos e já termina o culto.